Olá pessoal, meu nome é Sidney Fabiani, eu sou o presidente e fundador da Gemelo Data Centers. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que tantas prefeituras estão adquirindo recentemente data centers. Na totalidade, praticamente, data centers outdoor. Bom, eu já comecei a vender para a prefeitura já tem muitos anos, tá? Eu diria que uma das precursoras desse projeto, dessa tendência, foi a Prefeitura de Fortaleza. Mas a gente sabe por quê. Fortaleza tem hoje o maior polo de cabos submarinos do Brasil, ou seja, eles não chegam em São Paulo, que seria o natural, eles chegam em Fortaleza, é a menor distância para a Europa, é a menor distância para os Estados Unidos, África e assim por diante. Então, em função disso, Fortaleza ela acabou naturalmente sendo um local de muitos data centers. Só para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 100 e poucos data centers operando no Brasil hoje, mas só em Fortaleza e região a gente tem 8 data centers indo para o 9º agora. Então, quer dizer, a média de 26 estados no Brasil, se você fizer a conta, teria que ter 3 a 4 data centers na média por estado, e lá tem 8 indo para 9. Então, isso é bem relevante aí nessa análise. Por que elas estão tão interessadas nisso? Por alguns motivos. Primeiro, as prefeituras perceberam que ter um bom data center melhora a arrecadação, ou na verdade não te permite perder a arrecadação. Então quem comprou o primeiro data center na cidade de Fortaleza foi a Cefim, seguida de perto, ou comprou junto na verdade, pela CEPLOG, Secretaria de Orçamento e Gestão, tá? Orçamento, Planejamento e Gestão. Então imagina, compraram com 18 racks cada um, ok? E 8 ativos. Hoje já está 14, se não me falha a memória, em cada um. Eles vieram crescendo. Eles foram escolhidos pelo BNDES, na época eles usaram o fundo do BNDES para financiar o projeto, como melhor investimento do ano em tecnologia, ou um dos melhores investimentos do ano em tecnologia em 2018 para 2019. Olha que interessante isso. Por quê? Porque melhoraram a arrecadação, diminuíram a indisponibilidade, coisas desse tipo. E ainda compraram um data center com capacidade de escalabilidade. Nesse momento já surgiu de alguma maneira as bases para uma cidade digital. Por quê? Porque foram 2 data centers interligados por um anel de fibra de 5,5 km para cada lado, ou seja, 11 km. Tá? A gente que também entregou esse anel de fibra. Isso permite que, na verdade, não sejam data centers um backup do outro, principal e backup. Os 2 data centers rodam tudo, metade de um lado, metade do outro. E na falha de qualquer um deles, esse dado passa a rodar de um lado só. Okay? Então a gente montou esse projeto lá em 2018, aproximadamente. Está no ar até hoje, indo para o seu 6º ano de operação, e com esse conceito aí de anel óptico e cidade digital. Agora, por que isso? Porque as prefeituras perceberam que a segurança delas está diretamente ligada à quantidade de câmeras que elas têm e à maneira que elas gerem essas câmeras. É impossível, você vai para uma cidade como Fortaleza, tem mais de 3.000 câmeras lá, qualquer cidade tem mais de 1.000, tá? Então, qualquer pequena capital aí, ou grande cidade já tem mais de 1.000 câmeras. Como é que você vai gerir essas 1.000 câmeras? Se você vai botar 50 pessoas olhando, não adianta. 100 pessoas não adianta, ninguém consegue olhar para 10 câmeras ao mesmo tempo. Então o que o pessoal coloca? Softwares de inteligência artificial que ficam analisando essas imagens, buscando procedimentos ou comportamentos que não sejam adequados. Vou dar um exemplo. Criam perímetros virtuais. Então, por exemplo, qualquer um que chega mais próximo de determinado local que não deveria chegar, tem um alarme. Aparece um pop-up lá e aí o segurança, o ser humano vai analisar. Outra coisa, por exemplo, uma aglomeração quando alguém sai correndo. Mesma coisa. Então você tem vários conceitos de perímetro virtual e de comportamento não habitual que dão alarme. Só que para isso você tem que ter, além das câmeras e do anel óptico, você tem que ter armazenamento e processamento. Para isso você tem que ter data center. E nesse data center tem que ser um data center local, claro. Se fazer isso em cloud vai custar uma fortuna. E número 2, você tem que ter escalabilidade. Então aquela história que a gente viu no outro vídeo de crescimento on demand é fundamental. E você tem que ter
também a parte de, além do data center poder crescer, né, automaticamente, você tem que ter disponibilidade do data center, porque quando ele fica fora do ar, todo o seu sistema de segurança fica fora do ar, não é verdade? Existem outras coisas além de câmera? Claro que existem, mas a câmera é a principal nessa parte de segurança. Então as prefeituras perceberam isso e começaram a investir pesadamente em ter data centers de altíssima disponibilidade. Nessa hora entra um data center que ele tem que ser implementado rapidamente, tá? Então, outdoor, a disponibilidade entra no Tier 3, tá? A possibilidade de financiamento, então como ele é um produto, ele financia, então o outdoor acaba levando muitas vantagens nesse tipo de projeto. Outra funcionalidade que as prefeituras começam a usar, a área de segurança começa a usar, que eu acho muito interessante, eu vi poucos, mas algumas já usam, que é a funcionalidade dos microfones inteligentes. Então você espalha pela cidade microfones no teto de prédios, tá? Esses microfones, eles escutam som. Que som? Tiros, tá? Então cidades grandes, isso é bastante interessante. Quando ele escuta um tiro, esse microfone tem duas capacidades. O microfone em si analisa online, imediatamente ele analisa, tá? Usando aí a fibra, chega num sistema de processamento e armazenamento e imediatamente ele diz que calibre era o tiro. Então ele vai te dizer quantos tiros, em que calibre, e por triangulação, ele triangula lá, faz um cálculo trigonométrico, ele sabe com precisão de menos de 1,5 metro aonde foi dado ou foram dados os tiros. Olha que coisa interessante. Você informa então para a patrulha que alguns tiros, ou um ou mais tiros foram dados, por exemplo, um tiro de 38, você pode mandar a patrulha. 4 rajadas de AR-15, você pode mandar a patrulha ou você precisa mandar uma viatura de operações especiais, uma GOI da vida? Claro, tem que ser uma rota, uma GOI, uma operação especial da vida. Então, isso também é muito interessante, porque ela manda exatamente para o local do tiro. E aí você já tem as testemunhas. Se você não encontrar quem disparou, você no mínimo encontra as testemunhas. Então isso está começando a ser usado, tá? E é muito interessante, mas para isso você precisa do quê? Software, conectividade, software, hardware, data center de alta disponibilidade. Eu acredito que esse é um dos principais motivos desse crescimento grande que a gente está tendo. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 15 data centers rodando em prefeituras. Citar algumas. Fortaleza tem 2, Osasco tem 1 indo para o segundo, Mogi das Cruzes tem 2, João Pessoa tem 2, Aracaju tem 2, Contagem tem 2. Então, quer dizer, não falta prefeitura que tenha data centers para operar. Legal? Senhores, muito obrigado por nos acompanhar. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Um grande abraço.